Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! O anime começa no meio de uma guerra. Um grupo de pessoas estão lutando contra vários soldados. Entre eles, está a amiga de infância do protagonista, uma elfa de cabelos loiros, e há uma maga negra causando dano aos inimigos. E por fim, o nosso protagonista, que cai do céu golpeando os inimigos. Era apenas mais um dia comum na vida de Taishi, o nosso protagonista. Ele caminhava tranquilamente ao lado de sua amiga de infância, Rin. Ambos estavam se dirigindo à escola enquanto conversavam. A cena corta de repente para um mundo paralelo, no qual havia uma garota com um manto branco fazendo um círculo mágico no chão. No entanto, o companheiro da garota é atingido repentinamente, desfazendo o círculo mágico. Com isso, o companheiro da garota reagiu, golpeando o inimigo de volta e se sacrificando, para reativar o círculo mágico. Do outro lado, enquanto caminhavam, o protagonista pressente o perigo e salva sua amiga de um atropelamento, e nesse momento surge embaixo dele um círculo mágico de invocação. Tanto Taishi como Rin ficaram surpresos, supondo que aquilo era perigoso. Ele decide empurrar sua amiga para fora do círculo mágico, mas por curiosidade, ela volta, e acaba transportando os dois. Ambos acordam confusos e vão de encontro um ao outro. Eles estão em um local que nunca viram. Nem mesmo o sinal de seus aparelhos funcionam. De repente, surge atrás deles um cavalo negro, com asas, chifre e olhos vermelhos. E eles são atacados por esse monstro. Sem tempo para pensar, o protagonista se torna a isca do cavalo com o intuito de proteger Rin, que atrai a atenção do monstro jogando uma pedra. E então, quando ele está prestes a ser atacado pelo monstro, uma rajada de vento o atinge. Um guerreiro estava por perto e parte de encontro ao cavalo negro. O guerreiro então luta com o monstro, e logo, uma flecha é atirada de outro local, acertando o cavalo e o imobilizando. Outra garota surge e finaliza o monstro. O protagonista tinha sido salvo por um grupo de aventureiros, e nesse momento, ele teve certeza que foi invocado em um mundo com magia parecido com um RPG. Eles acampam à noite com o grupo, e pela manhã, partem até a cidade de Aspire. Eles se despedem dos aventureiros que os guiaram, e vão até a cidade para se registrarem como aventureiros. Ao chegarem no local, a recepcionista mostra a eles uma bola de cristal para medir o nível deles, e fica surpresa ao ver o nível de Rin. Mas o protagonista é ainda mais surpreendente, e acaba quebrando a bola de cristal, não podendo ser medido. Eles o enviam para outro local para medir seu nível. Lá, uma mulher os atende se vestindo casualmente, seu nome é Lemia. Ela entrega a eles um equipamento novo para medirem seu potencial. Quando ambos medem seu nível, ela diz a eles que podem ser aventureiros, mas terão que ser treinados por ela. Taishi descobre que sua capacidade mágica é altíssima, mas a de Rin nem tanto. Ambos têm características incrivelmente fortes, até mesmo podendo superar aventureiros de rank S e magos reais do reino, supondo até mesmo que Taishi tenha poder para destruir nações inteiras sozinho. Mas para usar esse poder, eles precisam treinar com Lemia. Magia nesse mundo é o poder que eles ganham em troca de dar poder mágico aos espíritos, e existem 4 tipos deles: fogo, água, vento e terra. O tipo de espírito determina quais atributos a pessoa tem. Entretanto, Rin, a amiga do protagonista, é uma maga quádrupla, que pode usar todos os elementos. O protagonista é um feiticeiro que, diferentemente de um mago que pega poder emprestado dos espíritos, ele usa os próprios espíritos. E esse tipo de poder é maior que dos próprios magos, porém, ele não sabe que tipo de atributo ele exerce. Se inicia o treinamento dos dois, Taishi é treinado por Lemia, e Rin, por Miura, que explica como a magia funciona na prática. Rin se concentra e rapidamente consegue criar o fogo. Além disso, ela tenta fazer um novo tipo de magia, criando o fogo azul e impressionado Miura. O protagonista estava treinando normalmente, quando de repente escuta uma voz que começa a lhe dar dicas. Ele concentra seu poder se baseando no seu centro. Dessa forma, Taishi materializa o seu poder pela primeira vez. Até o protagonista descobrir seu atributo, ele melhora as funções do seu corpo com poder mágico. Usando isso no treinamento, ele enfrenta um monstro lobo e o derrota. Do outro lado, Rin está com um cajado, utilizando todos os seus atributos e lutando com coelhos. Surge um cavalo obsidiana, outro monstro com olhos vermelhos. Mas eles já estão fortes o suficiente e os dois o derrotam facilmente. No jantar, Lemia revela que sabe que os dois vieram de outro mundo. Eles são os perdidos, invocados por um mago de alto nível poderoso, e terão que continuar sua jornada sozinhos como aventureiros, para no futuro,
encontrar esse mago e voltar para casa. Ele e Rin partem para a cidade de Aspire, onde se registram como aventureiros. Além de encontrar as pessoas que o salvaram no início, eles também passam o dia fazendo missões de aventureiros rank. Ao receber uma carta da guilda, eles vão ao salão de convocação e lá eles recebem uma missão de ranking D. Nessa missão, eles teriam que investigar um bar na cidade e adquirir informações sobre um contrabando de mercadorias. Caminhando pela cidade, eles percebem que os preços dos produtos estão muito altos e há rumores sobre um aumento de monstros e mercadorias sumindo. Ao anoitecer, eles prosseguem ao bar buscando informações, mas acabam sendo recebidos por bandidos. Taishi e Rin os derrotam e arrancam um pouco de informação. No caminho para casa, ambos percebem que estão sendo perseguidos. São 3 assassinos que entram no seu caminho e forçando um confronto. Sem escolha, ambos lutam. Taishi rapidamente derrota um deles, mas 2 conseguem fugir com uma bomba de fumaça. Eles decidem levar o assassino nocauteado para a guilda, e assim, eles sobem para o ranking D. Mesmo assim, os casos continuam, e os preços aumentam pela cidade. Miura, a elfa, convida a Taishi e Rin para entrarem em um grupo. Eles aceitam, e partem para uma nova missão dada pela guilda. Nessa missão, eles vão investigar uma fazenda onde ocorrem vários roubos de mercadorias. Ao chegarem no local, eles se encontram com os fazendeiros, mas o protagonista sente algo estranho ao apertar a mão de um deles. Indo de encontro ao local das frutas, Rin percebe monstros vindo da floresta. Aparecem orcs e um ogro gigante. Miura é a primeira a entrar no combate e luta com os orcs. O protagonista vai de encontro ao ogro, e o derrota facilmente. Terminando o dia, corta para uma cena dentro da floresta. A energia vital de humanos e monstros está sendo sugada por uma garota, que termina sua magia e desaparece. Depois de patrulhar pela fazenda e prender bandidos, o grupo dos protagonistas descobre que um dos fazendeiros era o mandante, disfarçado todo esse tempo. Atrás deles também aparece uma mulher saindo de um manto de invisibilidade. Cassia era o fazendeiro, e a mulher, seu guarda-costas, Greme. A elfa luta com a inimiga e Rin dá suporte a ela utilizando sua magia. O protagonista enfrenta Cassia, que traz um familiar de gelo para a luta, que causa problemas a Taishi. Os ataques de Taishi não funcionam no monstro de gelo e o vilão faz o monstro comer uma esfera vermelha, assim, se transformando em algo mais poderoso. Ao ser golpeado pela criatura, o protagonista é arremessado e vê como o monstro mudou. As garotas continuam lutando, e finalmente finalizam Greme. Enquanto isso, o vilão aparece mostrando que imobilizou o protagonista no chão e o faz de refém para as garotas. Perdendo sua consciência em meio ao perigo, a determinação de Taishi é mostrada. Em meio à escuridão, surge uma luz. Essa luz era Ariel, o espírito do vento que empresta seu poder a Taishi. Com isso, ele se levanta com um poder devastador e irritado pela honra de suas amigas. Ele mostra seu grande poder destruindo o familiar como um poderoso vento. Os inimigos ficam com medo dessa situação e começam a correr, e não podem ser impedidos por Taishi, que perde as forças. Mas antes de desmaiar, ele dá um último ataque em Cassia, que o fere gravemente. O protagonista acorda depois de uma semana, no qual ele tinha usado todo o seu poder mágico para se recuperar. Lemmy explica que ele é um invocador. Diferente dos outros magos, um invocador tem magias mais poderosas dependendo do laço com os espíritos, que são seres extremamente fortes. Ao caminhar pela cidade, Taishi encontra uma garota que estava com problemas e quando a salva, descobre que ela era a assassina que ele tinha entregue à guilda. Ambos entram em ação investigando uma casa para descobrir mais sobre o contrabando. Enquanto isso, Miura e Rin estavam caminhando pela cidade quando são atacadas de repente, e nesse meio tempo, surge Greme e desmaia e captura Miura. E Rin não pôde impedir, pois estava sendo impedida. Porém, Rin encontra Miura, invadindo o local que estava e a salvando. Depois de salvar sua amiga, o vilão que orquestrou todo o plano aparece dando informação para elas. Um exército de monstros está se aproximando da cidade. Taishi está no subterrâneo protegendo Ana, a assassina, enquanto investigam o local. E seguindo em frente, eles encontram um ninho de goblins vermelhos que continha 2 magas, Milo e Melo. O protagonista derrota alguns goblins, mas ele não pode usar todo o potencial, pois isso resultaria na destruição do local. As magas de terra que liberaram os goblins são atacadas, então, Taishi pula derrotando os monstros e pegando as 2 garotas. Juntos agora, eles passam a noite lutando, enquanto a cidade de Aspire se prepara para a guerra. O plano era usar a maga Lemia para causar dano nos monstros da frente, mas Rin, usando seu conhecimento do outro mundo,
oferece um novo plano mais efetivo. Eles se posicionam na muralha da cidade enquanto o exército de monstros se aproxima e Rin se concentra no seu feitiço. Logo, Rin põe em prática seu plano, causando grandes problemas ao exército mesmo antes do combate. Os portões se abrem e a guerra começa entre o reino e os monstros. No entanto, 3 grandes orcs vermelhos aparecem. Eles eram monstros modificados com um pacto. Com isso, Lemia invoca uma grande magia. A elfa usa uma espada flamejante enquanto Rin dispara um poder elétrico. Contudo, o golpe de Rin não surtiu efeito, por estar com pouca magia, e quando ela achava que eram seus últimos momentos, nosso grande protagonista aparece a salvando e impedindo o golpe do monstro.